Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebesortes. Felipe Marinho na área. De novo, tá? Ah, Felipe, de novo você aqui? Sim, pessoal. Sim. Eu sei que vocês estão cansados de mim, já me viram muito nas aulas, muito nas revisões, muito nas questões. Ok. O que eu quero aqui com vocês é sedimentar alguns conceitos sobre atualizações que aconteceram esse ano. E deixa eu explicar o motivo. A pediatria, né, como prova, ela gosta muito de abordar temas que foram comentados durante o ano. Então, eu aproveitei aqui para trazer aqueles que eu acredito que sejam os mais importantes, que sejam os mais quentes para a prova. Eu sei que alguns deles vocês já viram nas aulas de revisão e você vai acreditar que já sabe do assunto. Ok. Se você já sabe do assunto, se você já acertou as questões em simulado autoral, passe direto, tá? Mas aí você sabe que qualquer dúvida, volta aqui no vídeo e, claro, vocês têm aquele canal de livre acesso conosco para tirar suas dúvidas. Então aqui, ó, é uma pocket aula com pílulas sobre assuntos que foram atualizados na pediatria e que a gente acredita que tem altas chances de cair na prova aqui nesse ano, independente da banca que você vai fazer. E com certeza, um dos assuntos que mais geram dúvidas é sobre imunizações. Então, imunizações é aquele tipo de assunto que você olha, que você acha que sabe, e aí vem uma questão atualizada, de uma atualização que acabou de sair e que você acabou se confundindo. Então, o meu objetivo a partir de agora é que você saiba quais são as atualizações que acabaram de acontecer. E segundo, o final dessa pílula, a gente vai fazer uma linha do tempo para que você entenda de maneira mais medular qual é a época de cada vacina. Para que você entenda ali qual é a vacina que está faltando, qual é a vacina que será aplicada naquele indivíduo que aparece na questão ou até mesmo aparece na sua vida. Então, a primeira coisa que vamos fazer a partir de agora é falar sobre atualizações. E entre as atualizações, aquela que mais gerou confusão, eu acredito que pela proximidade da prova e principalmente pelo gap que a própria nota técnica deixou do final de uma conduta para o início da outra, a gente vai ter, então, que esclarecer isso. Então, a partir desse momento, vamos conversar sobre a nota técnica, sobre substituição dos reforços para a poliomielite. E o primeiro detalhe que a gente tem que trazer é que essa nota técnica falava que a VOP, que era o reforço utilizado anteriormente, teria de deixar de ser utilizada no final de setembro. Ao mesmo tempo, essa nota técnica, do ponto de vista de colocar a VIP como reforço, só seria válida a partir do dia 4 de novembro. Ou seja, teríamos o mês de outubro inteiro, o início de novembro, sem uma orientação muito bem sedimentada. Então, qual é a minha recomendação para você que vai fazer prova antes dessa data, antes do início de novembro? Pessoal, a minha recomendação é que você siga a atualização. Por quê? Primeiro, porque essa atualização ela já foi publicada, isso vai acontecer, e essas provas que estão acontecendo em outubro, elas precisam seguir alguma orientação, e como a VOP só poderia ser aplicada até o final de setembro, então entre setembro e outubro e novembro, o mais, digamos assim, lógico é que você já atualize seu calendário vacinal. Então, se eles cobrarem vacina de reforço para poliomielite, a gente espera que eles já coloquem a VIP. Segundo ponto, essa nota técnica que foi lançada, as orientações do Ministério da Saúde, já eram esperadas desde o ano passado, tá? Então estava todo mundo sabendo que isso ia acontecer. A gente só não sabia quando ia acontecer e como que isso ia acontecer. Então aqui era uma mudança que já estava cantada. Inclusive, em todas as aulas a gente falava isso para vocês, que isso ia acontecer. E aí acabou acontecendo. E infelizmente, bem antes das provas. Então aqui a minha recomendação é que você, se tiver uma questão que não fale nada e cobre o reforço da poliomielite, marque aquela que traz a atualização. Tranquilo? Agora vamos para a atualização. Mas antes de irmos para a atualização, vamos entender o que é a VOP e o que é a VIP, né? São siglas. A VOP é a vacina oral para a poliomielite, tá? Então era aquela vacina que vinha com vírus atenuado, era uma vacina bivalente, então ela só tinha 2 sorotipos, e era uma vacina que era aplicada por via oral. Pela presença do vírus atenuado, pela administração oral, a gente tinha ainda um contexto de vacinação de rebanho. Então, a pessoa vacinada, ela eliminava vírus vacinal, que poderia, né, ir ali para reservatórios de água e acabar sendo levada para outras pessoas que poderiam ficar imunizadas por causa da vacina da outra pessoa. Então, ela foi muito importante, a VOP, naquele contexto, né, de prevenção inicial, naquela época que o vírus da poliomielite ele era tão, né, difundido. Então a VOP foi muito importante, inclusive o Zé Gotinha
ainda é o personagem principal do Programa Nacional de Imunização. Então a VOP era assim. Só que temos um problema. Como vocês acabaram de notar, essa VOP, ela era um vírus atenuado. Então, se é um vírus atenuado, nós temos aquele risco teórico da reativação do vírus. Inclusive com a reação vacinal potencialmente muito grave, que é a paralisia flácida associada ao vírus vacinal. Então, se eu tenho uma doença que já está controlada no nosso país, e eu posso colocar uma vacina que ela é mais segura e tão imunorreativa quanto, a ideia do Ministério da Saúde foi fazer a troca. Então, ao invés de eu ficar me preocupando com os efeitos colaterais da VOP, ao invés de eu ficar me preocupando se aquele paciente poderia receber a VOP ou não, por exemplo, será que ele era imunossuprimido? Será que ele tinha contato com alguém imunossuprimido, que eram contraindicações da VOP? Eu agora vou aplicar VIP para todo mundo. Então ficou um pouco mais simples as indicações. Então eles tiraram a VOP, que era feita como reforço, e era feito o reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade, e colocaram a VIP. Só que não foi só colocar a VIP. Eles colocaram a VIP aos 15 meses e o reforço que ocorria aos 4 anos deixou de ser aplicado. Então, essa é a recomendação atual. Eu vou fazer VIP aos 2, aos 4 e aos 6 meses, vou fazer a VIP aos 15 meses, e a VOP, que era feita aos 4 anos, deixa de existir. Então, essa é a recomendação. Felipe, a VIP, ela é top? Ela é top, porque ela é, pessoal, trivalente, então ela tem os 3 sorotipos, ela tem vírus inativado, então eu não preciso me preocupar com os imunossuprimidos ou contactantes dos imunossuprimidos, mas ela é aplicada de maneira injetável. Tranquilo? Então a VIP ela tem essas características. Então, de novo, só para não esquecer, reforço atual recomendado é com a VIP. Então o VIP vai ser aplicado aos 2, 4 e 6 meses, como já era antes. E a partir de agora, oficialmente o dia 4 de novembro, a VIP vai ser aplicada aos 15 meses e não há mais reforço aos 4 anos para poliomielite. Felipe, eu tenho uma criança que ela já teve VOP aplicada. O que eu faço para ela? Depende. E essa seria uma pergunta de dificuldade maior na hora da prova. Então, se eu tive uma paciente que ela recebeu as 3 doses da VIP como esquema primário e recebeu uma dose da VOP, então ali próximo aos seus 15 meses, a recomendação atual é que ela realize uma dose de reforço da VIP. Essa é a recomendação. Qual é o intervalo mínimo entre essa VOP que ela recebeu e a VIP que vai ser o reforço dela? Aqui, pessoal, a ideia é que você tenha um intervalo de pelo menos 30 dias entre as doses. Então, a minha criança, digamos, recebeu a VOP aos 15 meses, chegou o dia 4 de novembro, ela tem 16 meses. Ela pode receber a VIP? Pode receber a VIP, e essa é a recomendação dessa nota técnica. Felipe, tem outra pergunta. A minha criança recebeu a VIP aos 2, aos 4 e aos 6 meses, ok. Aí chegou aos 15 meses, ela recebeu a VOP. Chegou aos 4 anos e ela recebeu a VOP também. Ela chegou para mim com 4 anos e 6 meses. Qual é a minha recomendação? Não fazer mais nenhuma dose. Eu não vou fazer VIP. Por quê? Porque ela já tem o seu reforço completo. Eu já escolho essa conduta para ela, tá? Ela vai ser considerada com esquema completo. Então, se eu tenho uma criança que recebeu as 3 VIPs e as 2 VOPs, conforme o calendário vacinal anterior, eu considero esquema completo e não aplico VIP mais nessa paciente. Beleza? Essa é a recomendação atual, para que você não tenha dúvidas. Tranquilo? Agora vamos para outra vacina, que foi atualizada, inclusive é a vacina que mais sofreu mudanças nas suas indicações nos últimos anos. Qual vacina? Claro, que é a vacina para o HPV. A vacina para o HPV do nosso PNI, no nosso Programa Nacional de Imunização, ela é quadrivalente, por isso que é HPV-4. Ela protege contra o sorotipo 6, 11, 16 e 18. A gente sabe que, ao longo dos anos, as faixas etárias de meninos e meninas vieram se modificando, né? Até que chegou naquela faixa etária dos 9 aos 14. E agora houve mudança da quantidade de doses que você vai aplicar no seu paciente. Felipe, ali na tua tabela tem 11 a 14. Mas eu já vi algumas referências que falam 9 a 14. Isso pode acontecer? Pode, pessoal. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos nota técnica do Ministério da Saúde. Nós temos o calendário vacinal que eles colocam na internet. E o próprio Ministério da Saúde ele é controverso, tá? Então tem alguns lugares que ele coloca 9 a 14, outros lugares que ele coloca 11 a 14. Então se a questão falou 9 a 14, aceite. Se a questão falou 11 a 14, aceite também, pessoal. Não briguem com a questão. Se essa for a alternativa, você marca como correta. Só que temos um detalhe importante. É que agora
aquela população habitual que chega no Programa Nacional de Imunização, que chega lá no posto de saúde, vai receber a sua vacina para HPV, a recomendação é que ela seja feita em dose única. Então, se chegou um paciente de 11 a 14 anos, nunca foi vacinado, recebe dose única. Então, essa é a recomendação. Felipe, se a questão falar de 9 a 14, ok, pessoal, dose única também. Então, nos pacientes que estão na faixa etária típica para vacinação, vai ser uma dose apenas. E aí, o que a gente teve de recomendação adicional? Aquele paciente que perdeu a época de vacinação, ou seja, passou dos 14 anos, ele não poderia mais receber vacina se ele não fosse de um grupo especial. E aí, o que o Ministério da Saúde fez? Eles fizeram assim, ó, vê comigo. Você que tem 15 a 19 anos e que não recebeu vacina, você pode ser resgatado. Então, ele instituiu uma vacinação de resgate. Ele falou assim, ó, vocês de 15 a 19 que não foram vacinados, cheguem aqui e recebam uma dose. Então, quem tem 15 a 19 anos pode receber a vacinação de resgate com uma dose. E aí, depois, são esses 3 grupos. A gente tem as recomendações especiais, tá? Aqui é a recomendação especial. Vou começar aqui, ó, pela nossa linha de vítimas de abuso sexual. Então, pacientes que foram vítimas de abuso sexual têm direito de receber a vacina para o HPV. E aqui a recomendação do número de doses é diferente. Se eu tenho um paciente de 9 a 14 anos, a recomendação são 2 doses, com intervalo de 6 meses entre uma dose e outra. Se eu fui vítima de abuso sexual e eu tenho de 15 a 45 anos, eu também tenho indicação da vacina quadrivalente para HPV. E aqui são 3 doses. Eu vou fazer a dose agora, 2 meses depois e 6 meses depois. Essa é a recomendação. Felipe, e os pacientes imunossuprimidos? Então, pacientes que têm HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, pacientes com câncer e, de maneira adicional, que também foi um grupo recentemente adicionado, com papilomatose respiratória recorrente, qual é a recomendação? São 3 doses, tá? E aqui a faixa etária vai dos 9 aos 45 anos. E nos pacientes que utilizam a PrEP, que é aquela profilaxia pré-exposição para HIV, e estão ali na faixa etária de 15 a 45 anos e não foram vacinados, também podem receber HPV. Só que essa população recebe 3 doses. Então vejam que essas atualizações, elas são importantíssimas, porque podem cair na prova da pediatria, podem cair na prova da clínica médica e podem cair também na prova de ginecologia e obstetrícia. Tranquilo? Essa vacina que eu vou falar para vocês, a gente já vem falando há muito tempo nas aulas, que é a aplicação da vacina Covid-19, a monovalente XBB. Essa vacina também é uma vacina de RNA mensageiro, a semelhança da Comirnaty, né, que era aquela vacina da Pfizer. Essa vacina, agora, faz parte do esquema primário e dos reforços. Felipe, esquema primário? Sim, pessoal, porque crianças de 6 meses a 5 anos, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, possuem recomendação formal de receberem essa vacina. E aqui depende se essa criança já foi vacinada ou não. Se a minha criança ela não foi vacinada previamente, a recomendação é que essa criança receba 2 doses de XBB, um intervalo de 4 semanas entre elas. Então, a partir dos 6 meses, eu já posso dar a monovalente XBB nessa criança e daqui a 4 semanas eu vou lá e repito a dose. Se essa criança ela é imunossuprimida e ela não foi vacinada anteriormente, a recomendação são 3 doses. E aí eu dou um intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. E se o meu paciente, olha comigo, ele é imunossuprimido e não foi vacinado ou foi vacinado de maneira incompleta, e ele tem, vê aqui, ó, 5 anos ou mais, então vê, mesmo que ele seja mais velho do que aquele intervalo, a recomendação é que ele também receba a vacina. E aqui a vacinação é em 3 doses, a semelhança do imunossuprimido menor que 5 anos. Então, qual é a ideia que eu quero trazer para vocês? Se o meu paciente é imunossuprimido e ele não foi vacinado ou foi vacinado de maneira incompleta, independente da idade, ele recebe 3 doses da vacina. Ele vai receber agora, 4 semanas depois, e a gente dá um intervalo de mais 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. Beleza? Felipe, a minha criança, ela já foi vacinada, né? Porque ela usou a recomendação anterior. Beleza. Ela já tem vacinação completa, então você vai fazer a recomendação dela receber essa monovalente XBB pelo menos 3 meses após a dose mais recente do esquema anterior. Essa é a recomendação atual do nosso Ministério da Saúde. Ainda nessa nota técnica, tivemos a recomendação de uma dose única adicional da monovalente XBB para determinados pacientes. São aqueles pacientes que fazem parte das populações de maior vulnerabilidade ou condições de risco. E claro que eu estou falando dos pacientes maiores de 5 anos de idade. Que populações são essas? Vê comigo.
60 anos ou mais de idade, moradores de instituições de longa permanência, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, trabalhadores de saúde, gestantes puérperas, pacientes com comorbidades, inclusive os imunocomprometidos. A gente também precisa lembrar daquela população privada de liberdade e os trabalhadores desse sistema, assim como aqueles moradores de rua, né? Pacientes em situações de rua seria o termo mais adequado. E aí, diante desses grupos populacionais, existe indicação de uma dose adicional da monovalente XBB. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês? É que a dose habitual é uma só. Então eu vou fazer dose única, com exceção de 3 grupos. Pacientes com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas e imunocomprometidos. Nesses casos, a indicação é que você faça 2 doses da monovalente XBB, com intervalo de pelo menos 6 meses entre elas. E Felipe, aquele paciente que acabou de receber uma vacina que não é a monovalente XBB, quanto tempo depois eu aplico esta vacina? Aí a recomendação é que você espere pelo menos 3 meses, assim como a gente tinha comentado para os menores de 5 anos. Tranquilo? E aí, com todas as informações dessas atualizações que a gente já vem comentando há muito tempo nas aulas, eu quis trazer para vocês uma nova linha do tempo. Então, como que fica o calendário vacinal agora, com essas atualizações? Então, vamos aqui para o primeiro ano de vida. Então, lá no nascimento eu vou receber BCG e hepatite B, de preferência na maternidade. Com 2 meses, nós temos a pentavalente, que é difteria, tétano, pertussis, hemófilos influenza B, hepatite B, além da VIP, que é a vacina ativada para poliomielite, a vacina para o rotavírus e a pneumo 10. E qual é a regrinha que eu quero que vocês tenham? É que as vacinas dos 2 meses é igual às vacinas dos 4 meses de vida. No terceiro mês de vida, a minha criança vai receber uma vacina, que é a meningocócica C, que é a mesma vacina que será aplicada aos 5 meses. No 6º mês, a gente vai fazer a nossa terceira dose da pentavalente, a terceira dose da VIP, e a partir dos 6 meses de vida, a minha criança já tem indicação de mais 2 vacinas, influenza e Covid-19, que agora, né, é a monovalente XBB. Lembrando que é a partir dos 6 meses. Quando eu aplicar pela primeira vez a influenza, eu sei que uma outra dose tem que ser aplicada com 30 dias de intervalo. Então eu apliquei a primeira dose da influenza agora, 30 dias depois eu aplico a segunda dose. Depois dessa primovacinação, aquele paciente que tem indicação de receber vacinas para influenza vai receber uma dose de reforço anual. Essa é a recomendação mais atual, a que está vigente no momento. Em relação à Covid-19, a gente acabou de avisar. A vacinação padrão é o paciente entre 6 meses e 5 anos que não teve vacinação prévia, então a partir dos 6 meses ele vai fazer a monovalente XBB e com um intervalo mínimo de 4 semanas ele vai receber a segunda dose. Então essa é a recomendação se ele não fizer parte de grupos especiais. Beleza? Já pegou essa atualização aí na cabeça? É importante. Aos 9 meses temos a vacina para a febre amarela e aos 12 meses temos a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola. Temos o reforço da pneumocócica 10 e o reforço da meningocócica C. E aí a gente passa para o outro, né, lado da nossa linha do tempo. Então, aos 15 meses, a minha criança recebe a tetraviral, que é a tríplice viral mais varicela, então é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Recebe a dose única da hepatite A, que é preconizada pelo nosso PNI. Recebe agora, né, pessoal, a partir do dia 4 de novembro, a VIP, no lugar da VOP, e recebe o reforço da DTP, difteria, tétano, pertussis. Aos 4 anos, temos mais um reforço da DTP, temos a varicela, que seria a segunda dose, já que a primeira foi na tetraviral, e aos 4 anos temos a segunda dose da febre amarela, que a primeira dose foi aos 9 meses. A vacina para o HPV, que agora é dose única, será aplicada dos 9 aos 14 anos, mas não esqueçam que alguns locais lá do Ministério da Saúde falam de 11 a 14. Então eu deixei aqui obrigado, tá? Aqui obrigatoriamente, na verdade, para vocês lembrarem, 9 a 14 aqui, 11 a 14 lá, tá? Porque existe essa divergência no próprio documento do Ministério. Então, se colocar 9 a 14 e 11 a 14, aceite a questão, tá? Aí, então, de 9 a 14 tem HPV, que é dose única. De 11 a 14 anos, temos reforço com a DT, então aquele reforço que vai ser aplicado de 10 em 10 anos. E temos uma dose da meningocócica ACWY. Então, lembra que antes o meu paciente fazia meningo C, aos 3, aos 5 meses e aos 12 meses.
E de 11 a 14 é meningocócica ACWY. E também tivemos, né, pessoal, aí nos últimos meses, aquela entrada da vacina Qdenga, que é uma vacina para dengue, é uma vacina atenuada, e que a recomendação atual é que essa vacina seja aplicada em pacientes de 10 até 10 anos, 11 meses e 29 dias, em localidades prioritárias. E a recomendação é que sejam feitas 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Beleza? Ficou mais claro imunizações? Então, qualquer coisa vocês já sabem, comenta aqui, me chama no Discord para tirar a tua dúvida e já temos a segunda pílula. Então, vamos embora.